Bom, eu quero trazer aqui um último destaque importante ali. Aliás, se você quiser complementar com outros trechos ali sobre Israel, antes de voltar aqui para o Brasil, o Jamil Chad, ele destacou na coluna dele, a manchete principal do UOL agora, o Reinaldo, sobre o Trump cortar 4 bilhões de dólares para fundo climático da ONU e boicotar o G20. Aqui, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, em carta enviada a ele, Trump anunciou que está suspendendo o compromisso de destinar 4 bilhões, com B de bola, 4 bilhões de dólares para financiar o Fundo sobre Mudanças Climáticas da ONU. A decisão é decorrência da iniciativa de Washington de abandonar o Acordo de Paris. Vou abrir aspas aqui para o que diz o documento. O governo dos Estados Unidos cancela todas as promessas pendentes ao Fundo Verde para o Clima, fecha aspas. Dos 6 bilhões de dólares que o governo americano havia prometido para o fundo, apenas 2 bilhões haviam sido enviados. Agora o volume restante fica cancelado. Também houve uma ameaça à COP30 e ao G20, né? A Conferência do Clima que acontece em Belém este ano, no final do ano, né? Em Belém do Pará. E também o financiamento dos países ricos estará no centro do debate. E aí, querido Reinaldo, é claro que a preocupação com o meio ambiente está longe de passar pelo Trump. Veja só, eu observo hoje na coluna, e, enfim, não é nenhum ovo de Colombo, porque tem muita gente tratando disso mundo afora. O Trump, ele encarna, né, os valores que contestam e que querem demolir aquilo que é esta atual fase do capitalismo. O Trump hoje é um militante anticapitalista. O capitalismo, aquilo que a globalização foi a fase, né, a que o capitalismo chegou para sobreviver, para maximizar seus lucros, também como um projeto civilizatório, porque a diferença do que querem certos analistas que acham que o capitalismo é a sede de todo mal, também há valores civilizatórios aí, né? A democracia, como a entendemos, ela existe, sim, no mundo capitalista, né? Na sociedade de mercado, que pode conviver com ditadura, pode conviver com democracia, mas a democracia só existe na sociedade de mercado. Eu sei que nessa altura esquerdistas contestam, mas e a democracia socialista? Bom, aí seria um outro papo, porque, assim, desculpe, queridos, Lenin não era fã da democracia. Não, o socialismo é outra coisa, não existe democracia socialista, né? Isso é uma licença poética. Mas a democracia, como a conhecemos, existe no capitalismo. E o capitalismo chegou à sua fase globalizada. O Trump e alguns outros representam a negação disso. Quando ele sustenta a sua postulação na imposição de tarifas, por enquanto está tendo algumas dificuldades aí para emplacá-la, né, emplacá-las, mas quando ele sustenta a sua postulação nisso, é a negação da globalização, né, e, portanto, dessa fase do capitalismo. Supondo, né, que os Estados Unidos possam se comportar em relação ao mundo como os gringos se comportavam no Velho Oeste em relação ao México, né, ao Texas. Nós vamos arrancar a arma da cintura e vamos mostrar quem manda, né? Mais uma vez, eu adoro essa imagem, citando os filmes do Sérgio Leone, né, com o Clint Eastwood, né, a trilogia do Dora. É assim que vai ser. Mas isso é uma sociedade anticapitalista em relação àquilo que é o capitalismo de hoje. O capitalismo de hoje é a União Europeia, são os acordos comerciais, é o Mercosul tentando acordo com a União Europeia. O Trump representa a negação de tudo isso, né? Curiosamente, ele tem hoje como aliadas as Big Techs, que são filhas e fruto dessa globalização. O que as Big Techs fizeram? Aquela ideia, aquela expressão lá da década de 70, da aldeia global, tá aí, o globo, o planeta virou uma aldeia, as Big Techs estão em todo canto, onde não são bloqueadas, como na China, que tem seu próprio sistema, elas podem chegar a qualquer canto, elas são frutos dessa globalização, mas agora estão a serviço dessa extrema-direita
que entende que junto com a globalização veio o globalismo, né? Olavo de Carvalho trazia esse pensamento para o Brasil. Esse globalismo é o quê? A destruição dos valores tradicionais, em nome dos quais o Trump, que não pensa, você acha Trump é religioso? Tenha santa paciência. Alguém Aliás, imagina o Trump... teve o evento de igreja, né? Tava vendo o Jamil falar aqui mais cedo também. Alguém imagina o Trump rezando? Alguém imagina o Trump orando? Alguém imagina o Trump pensando que exista um Deus que possa ser Ele próprio, superior né? àquela cabeleira O Deus é ele, né? Isso, aquela cabeleira que a natureza não faz, né? Mas, de qualquer modo, esses valores do globalismo, que significa, então, igualdade, liberdade, respeito à diferença, à diversidade, tudo aquilo que, no fundo, contesta um mundo hierarquizado que, na cabeça deles, foi bom um dia, né? Você tem teoria política a respeito disso, farta, né? Como é que a extrema-direita lida com esse passado idílico que nunca existiu, né? Eles têm. E aí, meu filho, é o seguinte, nós vamos impor a nossa vontade, tentar impor a nossa vontade, e, na prática, ameaçar o próprio capitalismo, o que não deixa de ser engraçado. Não acho que vão triunfar, né? Mas passaremos por turbulências muito sérias, né? Vamos ver como é que os países vão responder, né? O Lula ontem disse, se o Trump nos taxar, nós vamos taxá-lo também. Aliás, a União Europeia já disse isso, né? Agora, que nós vivemos num mundo muito arriscado, disso você não tem a menor dúvida, né? Raramente vivemos dias tão perigosos, né? Porque, voltando ao Aaron Blake que eu citei, ele disse, tudo isso do Trump pode ser diversionismo, mas diversionismo para discutir, na verdade, o quê? É uma manobra para negociar, né? Pode ser assim a tática do louco, eu finjo que acredito nisso, o outro se assusta. O Trump já disse que ele faz isso, né? Mas pode ser também, ele diz, e aí é o problema, pode ser também que ele acredite no que ele está dizendo. E se ele acreditar? E se ele acreditar que os Estados Unidos realmente podem se impor dessa maneira? Né? Uma coisa é certa, quando você tem o chefe da maior máquina militar do mundo dizendo que vai tomar a Groenlândia, que vai tomar o Canadá, que vai tomar o Canal do Panamá e que vai tomar a faixa de Gaza, não é que convém acreditar necessariamente, mas convém perguntar por que alguém na posição dele fala essas coisas?